Hoje vamos fazer uma transferência de abelha, já tá aí na prática. E além disso eu vou te mostrar todo o pré, o durante e o pós de todos os manejos de transferência que a gente precisa ter em mente para garantir que a nossa transferência realmente tenha resultados de sucesso. E vale lembrar, minha mão tá azul hoje porque estourou uma caneta na minha mão, então pode ser que você preste atenção na minha mão e não na caixa que a gente tá fazendo a transferência. Mas saiba que é mais importante a caixa do que a minha mão, fechado? Sabendo disso, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente precisa entender antes de realizar uma transferência é de fato o que é o manejo de transferência. A transferência nada mais é do que a troca de, entre aspas, casa da colônia de uma para outra. Então, se a colônia está em uma isca que precisa ser transferida, ela vai ser transferida de uma isca para uma caixa racional. Se a colônia está na caixa e precisa ser transferida, ela vai ser transferida de uma caixa para outra caixa racional. Por isso mesmo, sempre que a gente faz uma transferência, a gente está mudando, entre aspas, a casa da colônia. Não confunda transferência com transposição. A transposição é o ato de mudar a colônia, entre aspas, de bairro, né? Quando a gente pega uma colônia e muda para um outro local. Não muda ela de casa e sim muda ela de local, como se fosse um bairro propriamente dito. Então transferência é diferente de transposição. E hoje a gente vai aprender como fazer uma transferência. E assim como para os meus alunos eu explico o pré, o durante na prática, que seria o passo a passo, e o pós de todos os manejos, para que eles tenham segurança e sucesso nos seus manejos, aqui a gente também vai entender sobre isso. Afinal, não tem como ter sucesso no manejo se a gente não entende o que é importante adequar antes de realizar esse manejo, o passo a passo do manejo propriamente dito, e depois do manejo que é importante a gente se preparar e se munir de informação para evitar qualquer problema, entendido? Bom, sabendo disso, então vamos entender o que é importante saber antes de realizar uma transferência. Primeira coisa, temperatura, clima e horário do manejo. Inclusive, uma coisa está relacionada com a outra. É importantíssimo que a gente escolha uma temperatura ideal para realizar um manejo invasivo, um manejo que a gente expõe o interior da colônia, justamente porque o interior dessa colônia está com a temperatura equilibrada para o desenvolvimento das crias das abelhas. Para vocês que ainda não sabem, as crias das abelhas, principalmente as mais jovens, os ovos e as larvas, se desenvolvem em temperaturas equilibradas, mantidas com muito sacrifício e muito gasto de energia pelas colônias de abelhas sem ferrão. Essas temperaturas giram em torno de 30 e 32 graus dentro da região da cria. Justamente por isso, se você abre essa colônia, faz um manejo invasivo dessa colônia em um momento em que o exterior, o clima de fora da colônia está muito baixo ou muito mais alto do que essa temperatura, você está diretamente interferindo na temperatura do interior do ninho. E isso, caso seja uma interferência muito grande, pode acabar matando os ovos e as larvas jovens desse ninho. Justamente por isso, saber a temperatura ideal para realizar um manejo de transferência é extremamente importante para o sucesso do seu manejo. Bom, sabendo disso, Gabriel, qual que é a temperatura ideal? A que mais se aproxima à temperatura do interior da colônia. A partir de 25, 26 graus, uma temperatura mínima segura para o manejo, até uns 35 graus, a temperatura máxima segura para manejo. E é claro, sempre fazendo o manejo onde está mais sombra, não deixar a luz do sol direta pegar sobre a cria, sobre a colônia, porque pode acabar derretendo a cera caso o sol seja muito intenso. Entendido isso, vamos entender um pouquinho sobre o horário para realizar essa transferência, que vai muito de encontro com a temperatura também. Vamos lá, o horário ideal para realizar uma transferência é o horário em que está na temperatura mais próxima do manejo seguro possível. Então, se você está numa região mais fria, normalmente o horário para você fazer a transferência vai ser sempre próximo do horário mais quente do dia, já que demora mais para esquentar na sua região. Se você está numa região mais quente, o horário ideal para fazer a transferência normalmente é antes do horário mais quente do dia, porque senão extrapola demais a temperatura segura para a realização de uma transferência. Entendido isso, tem mais um fator importante sobre o horário. Não podemos deixar para realizar um manejo de transferência, uma divisão, muito próximo do fim do dia, porque essa colônia também precisa de um tempo para se reestruturar e definir as novas rotas de voo a partir do novo local nesse mesmo dia. Então, se a gente deixa para fazer uma transferência lá pelas 4 da tarde, elas têm 1 hora de luz apenas para conseguir estruturar tudo e não dá tempo. Essa colônia acaba ficando bagunçada e isso enfraquece demais, desestrutura demais e prejudica demais os resultados de sucesso desse manejo. Por isso mesmo, dê preferência para fazer o manejo mais ou menos no meio do dia, caso você precise de mais tempo para aquecer o ambiente. Lá pelo meio-dia, no máximo 1 hora da tarde, que você vai realizar o manejo e ainda vai ter um tempo durante a tarde para essa colônia se reestruturar.
Fechado? Segunda coisa, materiais e o local que você vai preparar para realizar esse manejo. Bom, para realizar uma transferência a gente vai precisar, principalmente no caso de uma transferência de isca para caixa, uma caixa racional. Aqui a gente está usando a caixa racional da Empório Ama, feita totalmente em eucalipto, com 4 centímetros de espessura, que equilibra bem a temperatura tanto em regiões frias quanto em regiões quentes. É a caixa ideal porque é toda feita de madeira, uma caixa super resistente e que oferece exatamente o que as colônias precisam para o seu bom desenvolvimento. Caso vocês tenham interesse, o link para adquirir a caixa da Empório Ama está disponível embaixo desse vídeo. E além da caixa, a gente vai usar também aqui nessa transferência um acetato, que vai sobre o módulo que a gente vai utilizar da caixa, e aqui os materiais para transferência propriamente dita, que são uma tesoura, caso a gente precise cortar alguma estrutura da escapete, um garfo torto que vai ser muito útil para tensionar e tracionar as estruturas do ninho, como vocês vão ver, uma chave de fenda, caso tenha algum batume mais duro, um estilete para cortar a PET da garrafa e essa ferramenta que os alunos recebem no kit de aluno abelhudo, que é uma ferramenta muito importante para a gente ter um resultado de sucesso nos manejos. Ela possibilita com que a gente manuseie muito bem o cerume da colônia sem prejudicar as estruturas do ninho, já que é uma substância bem frágil e se a gente não manejar com uma estrutura fina, que realmente dê precisão para o manejo, pode acabar danificando o interior da colônia. Tendo esses materiais em mãos que podem ser adaptados, é importante só a gente preparar uma bancada para o manejo. Como vocês estão vendo aqui, eu estou usando uma pequena lousa como bancada, onde eu vou apoiar a isca, apoiar a caixa, justamente para poder aproveitar todas as operárias jovens que podem cair nessa estrutura depois. Fechado? Lembrando, você pode optar por usar também um aspirador de abelhas durante esse manejo para coletar essas operárias jovens, caso você não tenha uma base tão grande quanto essa que eu estou usando, que dá pra gente coletar manualmente e bater em cima da colônia. E uma última coisa, mas não menos importante, você vai precisar de ceramista para fazer sua transferência. E lembre-se, precisa ser uma ceramista de qualidade. Ceramista que não tem qualidade, as abelhas não aproveitam e acabam encarando como lixo. E ao invés de você ajudar a sua colônia, você vai estar dando mais trabalho para as abelhas removerem esse lixo que elas não utilizam. Eu passei muito por isso no início da minha criação e perdi algumas colônias por estar dando mais trabalho do que benefício para elas. Por isso mesmo eu passei a construir e produzir a minha própria cera, que tem 50% de cerume de abelha sem ferrão, por isso essa coloração. E não é rejeitada por nenhuma das espécies de abelha sem ferrão que a gente testou. Por isso mesmo, se você quiser uma cera de qualidade, entre no site da Empório Ama também e adquira junto com essa caixa um combo com desconto na Empório Ama. Aproveite, beleza? E terceiro item, mas não menos importante, conhecimento. O conhecimento é essencial para você entender não só o pré, como eu já te expliquei, mas o passo a passo e principalmente o pós do manejo de transferência. Porque mesmo que eu te explique aqui o que é necessário entender antes, durante e depois do manejo de transferência, pode ser que provavelmente alguma coisa aconteça com a colônia que você não esteja preparado adequadamente. Afinal, é muito mais do que entender sobre um manejo apenas. É preciso entender todo o contexto, como os meus alunos abelhudos entendem. Por isso mesmo, procure buscar conhecimento antes de realizar qualquer manejo invasivo com suas colônias, antes de ter colônias de abelha sem ferrão. Assim você vai evitar de se frustrar e principalmente de matar colônias de abelha sem ferrão por falta de conhecimento. É uma culpa que a gente carrega pro resto da vida e eu desejo que você não tenha essa culpa pra você. Entendido isso? Bora pro manejo. Bom, primeira coisa, a gente vai remover a isca do local em que ela está, tá? Essa isca ela tem que estar no local já há algum tempo para ter realizado o reconhecimento desse local. Então, o local que está essa isca aqui, ou que estava essa isca, é onde a gente vai destinar essa caixa no pós-transferência. Importantíssimo a gente entender isso, tá? Primeiro passo da transferência propriamente dito é a gente remover o pito de entrada dessa colônia e passar para a caixa racional. Justamente porque esse pito de entrada tem o odor e o formato em que elas estão acostumadas para poder reconhecer mais fácil a caixa aqui que a gente vai oferecer esse pito de entrada. Então, uma estratégia para facilitar o reconhecimento. Por isso mesmo é o primeiro passo da nossa transferência, afinal depois a gente vai remover todas as estruturas. O pito de entrada, se tá nessa garrafinha PET aqui, você pode remover ele inteiro e adaptar uma entrada na caixa. Ficaria mais fácil dessa forma. Como a caixa aqui não tem essa entrada, a gente vai cortar as estruturas do pito de entrada aqui e somente fixar esse pito de entrada na entrada da caixa, tá? Ó, o pito de entrada saiu inteiro. Guarda a isca aqui. A gente vai fixar o pito de entrada aqui na caixa agora. Mesmo que ele não fique inteiro, só de estar com as estruturas aqui já facilita o reconhecimento e a aceitação delas, tá? Mas eu acho que a gente consegue colocar ele inteiro.
Beleza, foi. Fixado o pito de entrada, eu vou separar esses módulos aqui que a gente vai trabalhar principalmente com o ninho da colônia. E vamos começar a fazer a abertura da isca PET. O próximo passo é justamente, ó, fazer um corte transversal em todo aqui o plástico da isca PET, pra gente poder ter acesso ao interior dessa isca, tá? A isca PET é sempre uma surpresa. A gente pode abrir sim. a isca e tá boa, pode abrir a isca e não tá. Toda isca é um universo novo de possibilidades. Ó, a tesoura é importante nesse processo aqui, ó. Ela vai permitir que a gente corte com mais facilidade essas estruturas. Separamos o saco. Agora precisamos separar o papelão. Tem um arame aqui, ó. Putz, feita com arames. Ó, a garrafa toda tá ocupada praticamente. Depois de tirar do papel, a gente vai fazer o primeiro corte na isca. Partindo do meio da isca aqui, ó. Eu faço um furinho só pra encaixar a tesoura. Ó. Ó, a isca tava praticamente toda ocupada. Aí em cima tem batume, um pouco de reserva alimentar, ó. Como a reserva ficou por cima, a gente consegue trabalhar com esse ninho aqui. Ó, o ninho tá aqui, ó, as células de cria, tá vendo? Desse jeito aqui a gente pode separar esse invólucro que tá aqui, ó. Remover, guardar ele aqui. Para poder acessar os pilares que está fixando essa colônia lá no fundo, fazer um corte com a isca. Sempre mantendo a isca na posição vertical. Que aqui a gente tá mexendo com a cria verde dessa colônia. A cria verde é essa daqui, ó. Que ainda não amadureceu, não está se desenvolvendo. São os ovos e larvas recentes que ficam boiando sobre um alimento larval. Caso a gente faça um movimento muito brusco, pode acabar danificando eles, tá? Afogando as larvas ou os ovos, prejudicando o seu desenvolvimento. Como aqui embaixo as estruturas são normalmente secas, a gente pode simplesmente quebrar, né? A gente viu que o ninho tá aqui em cima, então lá embaixo não tem nada, porque o ninho não tem um comprimento muito grande no caso da jataí. Ó, separamos o ninho. Eu vou vir aqui, com essa estrutura aqui, com essa ferramenta, separar essa parte seca aqui, pra gente poder apoiar no nova caixa. Ó, isso aqui tudo é cerume seco, a gente pode reservar e guardar, tá? Fazer atrativo ou qualquer outra estrutura. Como aqui não é uma região muito fria, não tem por que eu manter esse cerume aqui todo nessa colônia, tá? Feito isso, eu posso apoiar essa colônia aqui na nova caixa racional. Deixa eu ver até onde tá o ninho pra gente poder reduzir. Acho que dá pra colocar só o ninho nessa colônia aqui. É uma colônia com muitas operárias, colocar 2 módulos nela pode acabar dando muito mais trabalho do que benefício para essa colônia. Provavelmente, como o ninho dela não tá tão grande, a gente consegue reduzir aqui, para conseguir otimizar o espaço dessa caixa, oferecendo só o ninho para essa colônia se desenvolver. É o espaço que ela necessita. Sempre em um manejo invasivo, se a gente oferece muito mais espaço do que o que a colônia precisa, olha aqui por baixo, ainda não chegamos no ninho. Sempre que a gente oferece mais espaço do que uma colônia precisa, essa colônia acaba precisando gastar mais energia, que é propriamente dito o alimento delas, para conseguir se manter. E fazendo isso, ela não consegue se desenvolver adequadamente. Olha o tanto de cerume que ela estava acumulando, tá vendo? Isso acaba dificultando o desenvolvimento, porque esse cerume seco aqui, ele praticamente não é trabalhado por elas. E dá um trabalho de limpeza do caramba para essa colônia conseguir se recuperar depois. Ainda não chegamos no ninho, eu acho que vai dar pra gente manter a altura de apenas um módulo ali na caixa. Como é que a gente sabe que tá chegando no ninho para não ter que abrir a região da cria? Começam a aparecer aqui algumas abelhinhas jovens. Elas têm coloração esbranquiçada. Se elas estão começando a aparecer, quer dizer que a gente tá próximo da região do ninho. Olha lá, ó, uma abelha jovem ali, ó. Apareceu ali dentro, coloração esbranquiçada, tá vendo? Aqui a gente pode alocar a colônia. Separar aqui para facilitar o trânsito da rainha.
A rainha no processo de transferência, ela fica dentro do invólucro com o ninho, tá? Como a gente não abriu a parte de baixo do invólucro, não chegamos até os discos de cria, não tem o risco de ter chego até a rainha. Então a gente pode fazer os manejos com tranquilidade aqui, tá bom? Tô colocando esse pedaço de cera aqui para facilitar o fechamento do invólucro em volta do ninho. Sempre no lado contrário ao pito de entrada, senão acaba bloqueando o trânsito de entrada e saída das abelhas e interfere na construção do túnel de ingresso. O cerume que está mais maleável, esse cerume mais clarinho, ó, a gente pode oferecer aqui nos cantinhos para essa colônia se reestruturar. Lembrando que ainda tem outras estruturas para a gente oferecer, que estão aqui, ó, em cima dessa garrafa, que é a região alimentar. Olha ali, ó, o tamanho dos potes de alimento. Então, na região contrária, onde estão os potes de alimento, ó, a gente faz um corte para remover essas estruturas aqui para chegar até os potes de alimento. Olha os potes aqui, ó. Com o que a gente tem aqui, a gente já consegue começar a trabalhar neles. Ó, tem que ir separando os pilares de sustentação, ficam grudados com o pote e a parede interna da isca. Ó, são esses pilares que sustentam a reserva alimentar. Separou todos, ó. Os potes soltam. Eventualmente algum ou outro pote está grudado na parede interna, ó, e acaba se rompendo. A gente deixa ele escorrer. Depois a gente pode oferecer para essa colônia. Como essa colônia não está muito bem desenvolvida, a gente não precisa colocar uma melgueira nela, tá? Daria muito mais trabalho do que benefício para ela. Então a gente aloca a região da melgueira aqui no cantinho. Esse cerume aqui mais maleável de todos, que está aqui, ó, a gente pode aproveitar. Olha só quem apareceu. Por isso é importante verificar todas as estruturas da colônia. A rainha. Como a rainha está escondida entre o cerume aqui e esse cerume ainda está aproveitável, vamos fazer o seguinte. A gente vai incluir o sobreninho aqui na caixa. Centralizar o ninho aqui. Incluímos o sobreninho na caixa. E eu vou deixar a rainha, ó. Tá aqui a rainha, olha aqui, ó. O abdômen grandão dela. Eu vou deixar essa estrutura bem aqui em cima dos discos, ó. Pra rainha poder voltar para os discos de cria. Vou tirar esse cerume aqui, tá mais seco, pra elas não terem que trabalhar esse cerume todo. Tem muita operária e a rainha aqui nessa estrutura, então a gente mantém ela aqui para não ter que remover ela e correr o risco de prejudicar a rainha. É melhor deixar ali e elas próprias voltam para dentro do ninho. Feito isso, a última coisa que a gente tem que fazer no passo a passo é colocar o acetato. Elas vão provavelmente fechar essa estrutura aqui entre o ninho e esse outro chapéuzinho do invólucro aqui. A gente ofereceu cera suficiente lá dentro. E aqui em cima a gente pode colocar mais uma folhinha de cera para elas aproveitarem, tá? Rasgar a folhinha de cera, ó, e oferecer dessa forma aqui, ó. Sempre nos cantinhos da colônia. Uma coisa interessante de se observar dentro da isca, olha aqui, ó. São essas reservas de resina. Isso daqui é própolis bruto, resina, que elas utilizam para vedação de frestas da colônia e também para defesa do ninho. E é importante, é uma estrutura importante para elas. Então a gente pode, ó, vir aqui, ó, raspar com esse lado aqui da espátula e oferecer nos cantos da colônia, que é normalmente onde ficam essas reservas de resina que elas utilizam, tá? Ó, aqui ainda tem 2 potinhos de alimento, 2 potes de pólen. Vão ser importantes nessa fase da colônia. Vamos deixar eles aqui em cima, depois eles vão puxar a construção da nova melgueira. Essa estrutura aqui é um batume grosso que elas estavam construindo provavelmente para vedar a luminosidade do topo da isca, tá? Não precisa ser oferecida, até porque não é uma estrutura trabalhada pelas abelhas. Depois que é construída, ela não é mais mexida porque não tem possibilidade, é muito dura. Feito isso, ó, vamos fechar aqui a colônia, passar uma fita aqui, reservar essa colônia aqui com tampa e já voltar, ó, pro local onde ela estava, para as operárias voltarem a entrar na nova caixa, na nova casa delas. Perfeito, ó. Com tudo bem fixo, a gente volta essa colônia. Vou ter que tirar essas estruturas daqui, ó. As estruturas estavam segurando a escapete de pé. E voltar a caixa, ó, na direção em que estava o pito. Bem aqui, para elas, ó, reconheceram direto.
Uma coisa importante pra gente salientar agora nesse ponto. Primeiro, agora a gente tem que dar um espaço para essas abelhas reconhecerem o pito de entrada, começarem a reconstruir essa estrutura e voltar para o interior da colônia. Segundo ponto importante, a transferência, vocês viram que eu fiz com bastante calma e no meio do processo a gente foi adequando outros manejos. É sempre assim que funciona uma transferência, afinal, nunca uma colônia vai ser igual a outra dentro de uma garrafa PET. Uma colônia pode estar deitada, outra de pé, uma mais forte, uma mais fraca, com menos ou com mais operárias, né? Então a gente sempre vai, no meio do manejo, adequando os processos que a gente está realizando para atingir sempre o melhor resultado. Nesse caso, a gente não ia colocar o sobreninho, tivemos que colocar porque a rainha estava no invólucro, se embrenhando dentro do invólucro e tentar abrir o invólucro poderia prejudicar essa rainha. Por isso mesmo, optamos por colocar o sobreninho. Afinal, o ninho foi praticamente todo ocupado e a gente ainda usou o sobreninho para oferecer, além da rainha e das operárias que estavam dentro daquele invólucro, um cerume que elas podem utilizar para retrabalhar este ninho. Outra coisa importante, agora essas colônias elas vão reestruturar todas as estruturas internas do ninho. Então, logo que a gente faz a transferência, o ideal é que a gente não faça uma alimentação de reforço, oferecendo xarope ou bombom de pólen, por exemplo, porque elas podem não dar atenção a esse alimento e abrir portas para inimigos naturais entrarem na colônia e acabarem prejudicando o desenvolvimento dessa própria colônia e dessas abelhas. Por isso mesmo, atente-se muito ao alimento que você oferece para essa colônia. Por isso mesmo, sempre depois que você realiza um manejo de transferência ou de divisão, espere alguns dias para elas se reestruturarem e depois inicie uma rotina de manejo. Mas, Gabriela, elas vão ficar sem alimento nesse período? Os potes fechados que a gente ofereceu, é importante que estejam fechados para que também não atraiam inimigos naturais. Eles vão funcionar como uma reserva que elas precisam para se reestruturar até a gente começar uma alimentação de reforço. E se o pasto da sua região estiver correto, essas abelhas logo estarão coletando alimento mais rápido do que seria se fosse feito um manejo de divisão, por exemplo. E enquanto as jataís estão ali já reconhecendo o pito de entrada, sendo que não passou nem 2 minutos da transferência, isso é um ótimo resultado, a gente vai limpar a bancada que tá toda cheia das estruturas da colônia. E vocês veem, ó, que as operárias adultas estão aqui porque elas estão sentindo o cheiro das estruturas. Então sempre depois do manejo, além de evitar de atrair a abelha com ferrão, porque ela vem atrás da cera, do mel, que pode acabar caindo, a gente evita que as operárias destinem atenção aqui e voltam todas elas para lá para reconhecer a nova colônia. E importante também, a gente usou essa estrutura aqui para poder barrar qualquer abelha jovem de cair no chão, afinal as abelhas jovens ainda não voam na colônia. Mas aqui nessa colônia, como a gente não abriu muito o invólucro, todas elas ficaram dentro do invólucro com aquelas abelhinhas bem clarinhas. Por isso mesmo não precisamos aqui aspirar ou bater essa estrutura na nova caixa, porque não tem abelhas aqui. Mas caso tenha, lembre-se, depois de limpar tudo, você vai bater essa estrutura aqui com as abelhas que estão aqui dentro da nova caixa, só abrir o invólucro, bater lá dentro, depois de todas lá dentro, você fecha, ou você pode utilizar o aspirador de abelhas, como a gente já disse no início dessa aula. Entendido isso, bora ver o que pode acontecer depois de uma transferência ser realizada. E enquanto as abelhas estão ali identificando a nova casa, tem muitas abelhas inclusive ali identificando, essa colônia estava cheia de operárias adultas. Tem uma coisa importante para falar para vocês antes de chegar no pós-transferência. A entradinha da isca, tá vendo essa entrada aqui, ó? Ela pode ser adaptada para outras iscas PET. Essa entrada já foi pronta, está preparada e com odor de outras colônias, o que facilita e muito uma captura de sucesso. Por isso mesmo, reaproveite as suas entradas. Isso vai trazer para você, além de uma maior eficiência de captura, também uma menor quantidade de lixo gerado depois das suas transferências. Fechado? Bom, sabendo disso, Gabriel, eu transferi. E agora, o que pode acontecer com a minha colônia? Bom, existem algumas principais coisas que podem acontecer e você precisa estar preparado. Primeira coisa, um possível ataque de inimigo natural. Para evitar que isso aconteça, como a gente já explicou no processo da transferência, é importante não oferecer alimentação de reforço, tanto proteica quanto energética, logo após a transferência ser feita. E os potes de alimento da transferência que foram oferecidos para a caixa, eles têm que estar fechados, não pode ter pote aberto, não pode derramar mel, não pode ter pólen exposto nessa colônia, não em grande quantidade, mais do que essa colônia conseguiria lidar nesse momento agora bagunçado depois da transferência. Encare uma transferência como uma bagunça, a gente chega e bagunça toda a casa das abelhas, elas têm muito trabalho para reestruturar tudo, e durante esse processo, elas dedicam pouca atenção à proteção do ninho e também ao aprovisionamento dos alimentos. Por isso mesmo, pode abrir portas para inimigos naturais entrarem, justamente para buscar o alimento das colônias e acabar dizimando essa colônia toda. Os principais inimigos naturais que podem entrar num pós-transferência são colônias de formigas, atrás do alimento energético, o mel
ou forídeos atrás do alimento proteico, o pólen. Então, entendido isso, fique atento a esses inimigos naturais e durante o processo do manejo, evite qualquer alimento exposto dentro da colônia. Isso já vai reduzir muito as chances de você ter um possível problema com infestação desses inimigos naturais. Por isso mesmo, é muito importante que você tenha conhecimento, não só da transferência, como eu disse pra você no começo desse vídeo, mas de todo o contexto que envolve a criação segura e consciente das abelhas sem ferrão. Porque com isso você também se imune de prevenir ou remediar possíveis ataques de inimigos naturais às suas próprias colônias e manter as suas colônias bem desenvolvidas e seguras sempre no seu próprio meliponário. Entendido? Bom, e além de ataques de inimigos naturais, a sua colônia depois da transferência pode acabar sofrendo um enfraquecimento por vários motivos. Por isso mesmo é importante a gente entender também o que a gente deve fazer depois da transferência, que vai muito de encontro dos manejos de alimentação de reforço que temos que realizar com essa colônia. A alimentação de reforço é uma espécie de suplementação alimentar que a gente realiza com as colônias de abelha sem ferrão, visando evitar justamente esse enfraquecimento depois de manejos invasivos, já que essas colônias agora, durante esse pós-transferência, elas vão ter muito trabalho e gasto energético para conseguir reestruturar toda a colônia. Por isso mesmo, aquela alimentação que a gente ofereceu, a pequena reserva que essa colônia tinha, provavelmente vai ser consumida. E se a gente não reoferecer um suplemento, até essa colônia estar pronta para coletar de novo, pode levar um tempinho, o que vai deixar ela sem alimentação e, consequentemente, sem desenvolvimento. Por isso mesmo, depois de passado o tempo de estabilização dessa colônia, que é esse tempo que elas utilizam para reconstruir, fixar todas as estruturas de novo, depois que a gente realizou essa bagunça, a gente pode começar a oferecer um pouco de suplementação alimentar para essas colônias. Esse período de reestruturação, ele leva mais ou menos uns 5 ou 7 dias. E após essa reestruturação, a gente pode começar a oferecer os dois principais alimentos que a colônia precisa para se desenvolver. O alimento energético, que no caso das abelhas é o mel, e o proteico, que é o samburá para as abelhas sem ferrão, ou o pólen já processado. O alimento energético, em forma suplementar, ele pode ser oferecido como sendo xarope, metade de água e metade de açúcar, um composto super fácil de ser produzido em casa, que a gente pode oferecer em pequenas quantidades, dependendo do nível de enfraquecimento da colônia e também dependendo do tamanho dessa abelha e população dessa colônia. Já o alimento proteico você pode oferecer em forma de papinha proteica, que é uma substância já pronta para a colônia processar, que não tem trabalho como é com bombom de pólen ou com pólen in natura, e elas conseguem aproveitar diretamente após o manejo invasivo, sem dar trabalho e economizando energia da colônia. A papinha proteica está disponível na loja da Empório Ama também para você, caso queira adquirir e aumentar a chance de ter resultados de sucesso com as suas colônias, fortalecendo e muito elas com a alimentação adequada. E além da alimentação, é importante também, após a transferência, a gente fazer algumas verificações em momentos programados, para saber se essa colônia está realmente se desenvolvendo da forma correta, adequada, ou se a gente vai ter que interferir no desenvolvimento dessa colônia para garantir que tudo dê certo. Essas verificações elas têm que ser realizadas sempre após o momento de reestruturação, depois dos 7 dias, olhando sempre pelo acetato sem abrir a colônia, afinal abrindo a colônia a gente dispersa feromônios que pode dar um certo trabalho para as abelhas, e depois com 15 e 30 dias, para garantir que a postura dessa rainha retornou, que a reestruturação da colônia foi completada e que os manejos de fortalecimento, suplementação alimentar estão surtindo efeito, essa colônia está conseguindo retornar às suas atividades normais. Mas Gabriel, quanto tempo que eu tenho que esperar para saber se a minha transferência deu certo? Justamente o que eu disse para você, o período de 30 dias é o período ideal para a gente entender se essa transferência deu certo ou não, se esse manejo surtiu efeitos ou não. Afinal, 30 dias é o período médio de um ciclo de postura inteiro da rainha, onde ela vai ter terminado essa postura verde que estava ali em cima, retornado a postura verde de novo para baixo e subido no mesmo ponto em que a gente transferiu. E olhando pelo tamanho dos discos, a gente consegue entender se ela teve uma melhora na postura, caso o disco esteja maior, ou se ela teve uma regressão na postura, caso o disco esteja menor. E isso está diretamente ligado à saúde dessa colônia. Acompanhando isso, você consegue entender se essa colônia está se desenvolvendo bem ou se precisa de um pouquinho mais de atenção. Mas Gabriel, transferência é tudo igual? Eu posso usar essas estratégias que você mostrou aqui para transferir Jataí, para transferir outras abelhas ou outras colônias de Jataí? E a resposta é sempre não. Uma transferência nunca vai ser igual a outra, mesmo se a espécie for igual.
igual. Eu já transferi iscas de Jataí que estavam todas desorganizadas, com muita reserva alimentar e que deu muito mais trabalho e muita mais sujeira do que essa colônia deu. É muito raro da gente encontrar uma colônia simples de ser transferida como essa. Sempre a gente vai encontrar alguns outros cenários em que a gente vai precisar ter o conhecimento para realizar o manejo da forma correta. E vale lembrar, cada espécie tem um tipo diferente de estrutura e uma forma diferente de construção. Por isso mesmo é importante entender sobre as espécies para a gente conseguir realizar um manejo seguro, consciente e de resultados de sucesso para cada uma delas. Entendido isso, me resta perguntar se você gostou desse conteúdo. E se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E vale lembrar, se você quer ter a primeira colônia de abelha sem ferrão para transferir a sua própria colônia, caso você ainda esteja se perguntando, mas Gabriel, ainda nem tenho colônia, como é que eu vou transferir? Eu tenho um caminho para você. Ele é 100% online e totalmente gratuito. O intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. É um evento que eu preparei para te mostrar exatamente o que você vai ter que fazer para entender como ter a sua primeira colônia de abelha sem ferrão em casa. E a partir disso, iniciar na meliponicultura realizando as suas transferências como a gente fez aqui hoje. Tudo que você precisa saber, eu vou te ensinar dentro do intensivo. Eu espero que você esteja junto comigo para baixar todos os bônus e os presentes que eu vou disponibilizar para você. E, inclusive, tem presente logo que você se inscreve. Então clica no link que tá junto com esse vídeo aqui embaixo na descrição e também nos comentários, que eu te espero lá no intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Um grande abraço do maior abelho de todos e até a próxima, pessoal. Fui!